Bom, pessoal, muito boa noite a todos aí. Espero que tenham todo mundo bem aí, tudo certinho. Hoje a gente teria nossa oitava aula, né? Da nossa maratona de questões. Mas aí eu resolvi fazer diferente hoje. Resolvi trazer um simulado surpresa aí para vocês aí. Saber se realmente vocês estão entendendo a matéria, se vocês estão com dificuldade, tá? Essa é a hora da gente corrigir os pontos aí, né? Então, coloquei 20 questões baseado em tudo que a gente viu até a sétima aula, até a semana passada, tá? Não coloquei, fora isso, não coloquei nada de anormal, né? Mas só coisas que a gente já viu aqui. Então, eu tenho certeza que vocês saíram muito bem nesse simulado aí. Eu não tenho dúvida disso aí, tá, pessoal? Então, assim, sempre é bom a gente fazer esse simulado de surpresa, até para vocês mesmos testar o conhecimento, né? Porque, assim, só aula, 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 sem, e a gente, assim, mesmo a gente resolvendo, mas é bom um simuladozinho desse, até para a gente testar como está nosso nível, né? Então, eu queria pedir a vocês que estão no ao vivo, o pessoal que vai assistir depois, para, assim, se teve alguma dificuldade em alguma questão dessas 20 que eu coloquei hoje, me falem depois no privado, beleza? Professor, tal questãozinha no simulado eu errei. Aí eu não pude assistir a aula, ou eu assisti a aula, não quis falar, estava com vergonha, mas se eu pudesse explicar melhor aqui, eu terei o maior prazer de explicar, tá bom? Tudo certo? E também queria agradecer a nosso amigo Ivan, por sempre estar colocando aí os simulados, né? E está sendo muito bom, viu, Ivan? Continue colocando aí os simulados para a galera aí. Se puder colocar até todo o arquivo, também seria bom. O pessoal vai pegando o ritmo aí também, tá? Eu até e agradeço aí, viu? Eu vi que na semana passada você disse, rapaz, que a aula de ontem ficou muito fácil, né? Você colocou lá uma questãozinha que foi praticamente o espelho do que a gente conversou à noite. Então está sendo muito bom esse feedback, né? Graças a Deus, significa que a gente está numa linha boa, né? A gente está, como diz a história, garimpando questões da banca, passando para vocês aqui. Beleza, tranquilo, passa depois, tá? Então a gente está garimpando questões da banca, a gente está passando para você a forma que a banca trabalha, a forma que a banca cobra. Então tenho certeza que no dia da prova vocês não vão ter muita dificuldade, tá? Porque tudo que a banca cobra, a FGV vem cobrando, é o que a gente está passando para vocês, tá? Então está sendo muito bom isso aí. Então, Ivan disse que tem 2 simulados aí em PDF. Ivan, coloca depois lá no grupo. Coloca amanhã lá no grupo lá, que aí o pessoal já baixa. Quem quiser já vai fazendo esse simulado, tá, pessoal? Então, o Ivan está com 2 simulados aí em PDF. Envolve todas as matérias, né, Ivan? Só informar. Todas, né? Todas as matérias. Isso, pronto. Todas as matérias. E aí é bom que vocês já vão pegando conhecimento. Beleza? Vanessa, depois eu vou mandar também um para ti lá do Rio Grande do Sul. Eu até já baixei algumas questões e te mando lá depois no teu privado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui a nossa maratona de questões aqui, né? Hoje corrigindo o nosso simulado. Só acionar minha canetinha aqui para ficar legal aqui, tá? Só um segundinho, já está carregando aqui, tá? Hoje eu estou na via cabo aqui, bicho, a internet tá meio complicada. Acho que é o calor. Acho que é o calor, internet. Bom, vamos lá. Nossa primeira questãozinha aqui do simulado hoje, tá? Significa aquilo que a gente conversou na aula lá de certificação digital, né, onde eu falei sobre os dois FA, né? São os dois fatores. Se você leu a questão direitinho, você matou a questão. Porque é o seguinte, a primeira questão ele diz o seguinte, que
Sistemas de autenticação digital geralmente se baseiam em 3 fatores principais de verificação da identidade do usuário. A gente comentou isso aqui na aula, né? A gente falou lá que os 2FA, né? Quando você vai colocar a senha e aquela senha ele gera um código para o telefone, celular ou para o e-mail. Você lembra disso? Eu comentei lá. São justamente os fatores lá. Pronto. Essa questãozinha ficou fácil, porque, como eu falei para vocês, né? Os 2FA, né? Lá ele tem 3 fatores principais, tá? E aí ficou fácil, porque na letra A ele diz que esses 3 fatores é o que o usuário é, o que se sabe e o que se tem, né? E na letra B, ele diz lá que, eu só aceitar a Natália Graziella aqui, que chegou. Boa noite, Natália Graziella. Na letra B, ele diz que o que o usuário vê, o que ele ouve e o que ele digita. Na letra C, ele diz o que o usuário faz, né? O que ele pensa e o que ele escolhe. Na letra D, ele diz o que o usuário lê, o que o usuário acessa e o que ele compartilha. E na letra E, ele diz o que o usuário usa, o que ele cria e o que armazena. Se você não cochilou, se não cochilou, se anotou e pegou lá a visão lá na última aula, você matou essa questãozinha. Por quê? Porque essa questãozinha nada mais, nada menos é que a letra A. Tá? Então, quem marcou aí a letra A está correto. Por quê? Pelo seguinte, a autenticação em 2F, né, os 2 fatores, ou o famoso MFA, que a gente comentou na última aula, que são os multifatores, né? O que significa? Que cada um dos fatores tem suas técnicas, não é verdade? A gente comentou isso aqui. Por exemplo, aquilo que você sabe, né? Aquilo que você sabe. O que significa isso? Aquilo que você sabe, ele é baseado em senhas. E aí essas senhas tanto podem ser pessoais, né? Aleatórias, e aí pode ser o nome da mãe, o nome do cachorro, periquito, papagaio, pode ser um PIN, né? Que são números de identificação pessoal. Então, o que acontece? Isso, né? Isso é aquilo que você sabe, né? Então tá lá em cima lá, o que você sabe, entendeu? E aí o que acontece? O que o usuário é? O que o usuário é? Se você pensar um pouquinho, o que o usuário é está associado a algo que depende de você, não é verdade? Aí eu vou dar um exemplo. O que o usuário é? Quando é algo que depende de você? Só depende de você. Uma biometria, ou seja, Ivan não pode usar minha biometria, né? Não pode. Minha impressão digital é uma e a dele é outra. Então, quando ele fala o que o usuário é, está associado a algo que depende de mim, entendeu? Depende de você. Então, estou dando um exemplo como a biometria, né? Que depende da sua presença. E aí essa biometria também pode ser um reconhecimento facial, um reconhecimento de voz, uma digital, como eu acabei de citar a biometria, entendeu? E aí vem o outro fator, que é o que você tem. Nesse caso, o que você tem vai implicar em um objeto de autenticação, né? Que você tem, um objeto de autenticação. Que pode ser aquela situação que eu comentei, o celular, né? Pode ser o celular, você recebeu um código, né? Pode ser um token, né? Você recebe os números. Por exemplo, quem tem conta no Bradesco, né? O Bradesco ele tem um tokenzinho que é um chaveirozinho. Toda vez que você vai entrar na sua conta, você aperta lá no chaveiro, ele gera lá uma combinação de números. Você vai lá, digita e você acessa o Bradesco, né? Quando você for acessar outra vez, aperta lá no chaveirinho, é o token, ele gera outra numeração. Então, quando ele fala o que você tem, implica nesse sentido, né? Num objeto de autenticação, que pode ser o celular, como eu acabei de citar, e pode ser um token, né? O celular, a maioria hoje, os sistemas que você acessa, né? Você nem coloca mais senha, por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Eu, quando vou entrar no meu Hotmail, eu coloco aqui meu e-mail, eu não coloco mais senha. Ele simplesmente aparece na tela do meu celular se realmente sou eu que estou acessando no computador. Aí ele diz lá, computador com Windows 11, com Windows 10, assim, assim, assado, lá, é o senhor, sim ou não? Aí eu, sim. Ou seja, eu estou autenticando, né? Eu estou autenticando com um segundo fator. Então, a partir do momento que eu digito ali em sim, ele me loga. Ele me loga. Se eu mudar o telefone,
é só ir lá nas configurações e dizer que aquele telefone não existe mais e cadastrar um novo telefone. Então é muito tranquilo, tá? Então essa questãozinha aí, quando ele fala nos 3 fatores, é justamente isso aí. O que o usuário é, tá? O que ele sabe e o que ele tem. O que ele está associado, como eu disse a vocês, só depende dele, né? Pode ser um reconhecimento facial, de voz ou digital. Tranquilo? O que o usuário é, né? O que ele sabe é baseado, como eu disse a vocês, em dados pessoais, né? Aí você pode colocar ali senhas aleatórias, como nome da mãe, usar um PIN, né? E aí o que ele tem, justamente, é o que a gente acabou de citar para vocês aí, né? É uma autenticação baseada, assim, em celular, em token e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, quem marcou aí a letrinha A, parabéns. Beleza? Na questãozinha número 2, diz o seguinte, que sobre as características e o funcionamento das unidades de armazenamento, popularmente conhecido como SSD e HDD, né? A maioria do pessoal conhece HD, Hard Disk, mas o correto é HDD, Hard Disk Drive, beleza? Aí ele quer saber sobre as características e o funcionamento, tranquilo? E aí simplesmente ele fala aí no item 1, que os discos rígidos, né, os HDs, eles armazenam dados em pratos magnéticos, né, giratórios, e eles dependem de um braço mecânico para leitura e gravação, o que os torna mais lentos e suscetíveis a danos físicos em comparação ao SSD. Isso aqui é verdadeiro, meu povo. Isso aqui é verdadeiro, tá? Os discos tradicionais, como ele citou, os HDs, tá? Ele tem um disco, né, que fica girando igual um CD, tá? E quando ele fala que ele depende de um braço mecânico, esse braço mecânico é chamado braço coaxial. Então ele fica assim, ó, girando. Por isso que antigamente o pessoal dizia, quando você derrubava um computador ou derrubava um HD, dizia assim, perdeu o disco. Ave Maria, derrubou, perdi tudo. Por quê? Porque esse braço coaxial, né, quando ele fala em um braço mecânico, ele é igual a um braço daquelas antigas vitrolas, entendeu? Aquelas antigas vitrolas, você botava lá o vinil, né, levava o braço até o meio e começava a girar o disco e a música saía. Por quê? Porque na ponta daquele braço tinha uma pequena agulha. Então, esse braço mecânico que ele cita aí, nos HDs tradicionais, também tem essa agulha. Então, a partir do momento que você derruba o HD, o computador, né, essa agulha ela quebra a ponta. E aí, quando você liga o computador, que o disco começa a girar, o braço começa a riscar o disco. Por isso que você acaba perdendo as informações, os dados que tem nele. Entendeu? Então, no item 1 é verdadeiro. O item 2 diz o seguinte, que as unidades SSDs, eles utilizam as memórias flash, as famosas NAND, né? Que permite acesso direto às células de dados sem necessidade de partes móveis, proporcionando maior velocidade de leitura, menor tempo de inicialização do sistema e menor consumo de energia. Perfeito, tá? É justamente isso aí, a tecnologia aí dos SSDs. Eles têm uma tecnologia desenvolvida, né, aos microchips, justamente igual aos dos pendrives. Entendeu? Então, um SSD, tá? Se você derrubar, se porventura, né, escorregar a sua mão, cair, se você derrubar um computador, não corre o risco de perder os dados, porque eles são pequenos microchips, né, que eles trabalham com campos eletromagnéticos ali. Então, o risco de você perder alguma coisa é quase nada, quase nada. A não ser que caia, seja uma queda muito grande e o microchip descole, né? Faça com que ele quebre ali, aí tudo bem. Mas se for uma queda normal, se for de uma mesa, o risco é quase nada, tá? Tranquilo? E aí, na nossa terceiro item, diz o seguinte, que apesar do desempenho superior, os SSDs tendem a apresentar menor vida útil em relação aos HDs, pois cada célula da memória flash possui um número limitado de ciclos de gravação e apagamento, o que pode comprometer sua durabilidade ao longo do tempo, especialmente em usos intensivos. Perfeito, né? Então, o fato de você toda hora estar copiando, colando, apagando, copiando, colando, apagando, como ele diz ali, esse ciclo, né, de gravação, ele pode acabar comprometendo.
tá? Pode acabar comprometendo. Então, isso também é verdadeiro. Então, meu povo, cadê eles? Cara, aqui, ó. Restou para a gente também marcar a letra A. Tranquilo? De boa? Vamos embora aí para a nossa terceira questãozinha do nosso simulado, que diz o seguinte. Analise as afirmativas abaixo sobre os comandos de linha, sobre os comandos básicos de linha de comando utilizados nos sistemas operacionais Windows e Linux. O que é que ele quer dizer? Ele quer que você compare os comandos que você dá no Linux e o comando que você dá no Windows, para ver se os dois têm a mesma funcionalidade, certo? A gente também, quando falou em sistemas operacionais e falou um pouquinho de Linux, citei alguns comandos. E se não me falha a memória, entre uma questão e outra, eu coloquei uns slides com os comandos principais que caem nos concursos públicos lá, certo? Depois você olha aí lá, mas se não tiver lá, me cobrem que eu mando para vocês depois esses comandos. Tranquilo? Então, no item 1, diz o seguinte, que o comando D no Windows e o comando ls no Linux têm a mesma função principal, que é listar os arquivos e pastas do diretório atual. Isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Tranquilo? Porque D já está dizendo, vem de diretório, né? D já vem de diretório. E aí ele diz lá o ls. Então, se você der um D no Windows, você vai ter acesso aos arquivos, às pastas e ao diretório atual. E se você der um comando ls no Linux, também vai ter a mesma função, tá? Então, o item 1 é verdadeiro. No item 2, diz o seguinte, o item 2. Permitir aqui nosso amigo Erisberto. Fala, doutor Beto. Boa noite. Tudo certinho aí? Boa noite, Beto. No item 2, Boa noite, pessoal. no item 2, diz o seguinte: tanto no Windows quanto no Linux, o comando cd ele é utilizado para mudar o diretório de trabalho atual. Ou seja, né, tanto no Windows quanto no Linux, o comando cd é utilizado para mudar o diretório. Perfeito, isso também é verdadeiro. Tá? Isso também é verdadeiro. Tranquilo? E no item 3, diz o seguinte, que o comando del no Windows é equivalente ao comando mrd no Linux, para excluir arquivos. Ó, significa o seguinte, que del todo mundo sabe, que del é delete, né? Agora, rmd no Linux, para excluir, tá correto? Não, tá errado. Por quê? Del no Windows deleta. E para deletar no Linux é RM, tá? Então, ó, del no, eu circular aqui, no Windows, ok. Só que no Linux é o famoso RM, tá? É o famoso RM, tá? E não, como ele fala aqui, RMD, tá? Por quê? RMD, tá? É equivalente ao RD. Então, lá no Windows, RD é equivalente a MRD, tá? Então, já anota aí. Tranquilo? Del, no Windows, o equivalente dele é RM, certo? E RMD, o equivalente dele é o RD, certo? Então, RMD no Linux, RD no Windows. Beleza? Então, ficou para a gente aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Letrinha B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Coloquei aqui os comandos para vocês aqui, ó. Tá vendo? ls, lista os arquivos. Lista os arquivos. cd acessa, ó. mkd cria novos. rm remove os arquivos. rmd remove diretórios vazios, tá? Que o Ivan acabou de falar aí. cp copia os arquivos, né? mv move. who exibe informações. Então tá todo mundo aqui. Beleza? Depois eu coloco lá no grupo para vocês esses comandos aí, se vocês não têm. Não esqueça, deixa comigo. Já vou anotar aqui, viu? Já vou anotar aqui. Beleza, show de bola. Vamos embora. Quarta questãozinha diz o seguinte, que as redes sociais
digitais, tá? Modificaram profundamente as relações sociais, a comunicação e o consumo de informações. E aí ele fala o seguinte, que sobre seu papel no comportamento contemporâneo, analisa as afirmativas a seguir. Eu não sei se no PDF de vocês aí, onde começa a chamada das bolhas, está listado como item 3 ou eu esqueci? Está listado aí no PDF que eu mandei, e tem item 1, 2 e 3, né? Se não tiver, vocês coloquem aí, que as chamadas bolhas, está listado, né? Ah, então beleza, então não esqueci não. Beleza, show de bola. Então, ó, o que é que ele fala aqui? Repetindo, que as redes sociais, né, eles modificaram profundamente as relações sociais, tá? A comunicação e o consumo das informações. Tá não, né? Beleza, Ivan. Então, pessoal, coloquem aí, por favor, no PDF de vocês, que onde começar as chamadas é o item 3, beleza? Na minha matriz ficou 3, mas na hora que eu transformei para PDF, ela não foi. Eu percebi hoje, mas eu já tinha transmitido para vocês, então me perdoe, tá? Então vamos lá. O item 1, né? Do item 1 diz o seguinte, que o item 1 diz o seguinte, que o caráter, tá? Disruptivo das redes sociais decorre do fato de que essas plataformas reforçam modelos tradicionais de consumo e centralizam a produção de conteúdo em grandes empresas de mídia, reproduzindo padrões anteriores à era digitais. Tá? Se vocês analisarem, eu até deixei em vermelho aí o nome disruptivo, né? Porque realmente é uma palavra que chamou a atenção. E se vocês pesquisarem, essa palavra significa o quê? Que não volta atrás. Né? Então, o que ele está dizendo? Que o caráter, né, disruptivo, que não volta atrás das redes sociais, decorre do fato de que essas plataformas reforçam modelos tradicionais de consumo e centralizam a produção de conteúdo em grandes empresas de mídia, reproduzindo padrões anteriores à era digital. Isso é falso. Né? Isso é falso ou verdadeiro? Isso é falso. Tá? Isso é falso. Porque dizer que não volta atrás, né? Então, nada em rede social pode voltar atrás. Se alguém divulgar uma informação falsa, tá? E for lá e colocar um novo vídeo se retratando, aquilo que foi lançado contra a pessoa pode voltar atrás. Pode dizer assim, ó, me desculpe, a informação foi checada, está errada, essa informação não procede e assim por diante. Então, você pode sim voltar atrás. Beleza? Você pode sim. Isso acontece muito com as fake news, né? Por isso que, por exemplo, o G1, ele, quando uma notícia se espalha mundialmente, né, que sai no repórter, eles já checam lá a veracidade dos fatos, né? Para justamente não alertar a população que entre em pânico, tá? É assim que funciona lá. Então, a letra A é falsa. Ou a letra A não, o item 1, desculpa. Falso. No item 2, diz o seguinte, né? Que a desinformação se dissemina com facilidade nas redes sociais, porque os algoritmos de recomendações priorizam o engajamento e não a veracidade das informações, o que contribui para a circulação de conteúdos falsos e polarização. Isso é a mais pura verdade. Hoje em dia, se alguém quiser atordoar uma cidade, imagina só se a pessoa está puto da vida com o prefeito de uma cidade, né? Porque não deu, sei lá, não foi lá e não deu um trabalho a ele, que prometeu, né, durante a campanha, e ele chega nas redes sociais e coloca lá que pega fotos hoje com a inteligência artificial e coloca lá e faz uma montagem com o prefeito, né? O prefeito cheio, arrodeado de dinheiro, e aí ele solta nas redes sociais. O que é que ele quer? Ganhar mídia, né? Ele disseminou aquela informação falsa, né? Porque estava puto com o prefeito, ganhou mídia, quantos cliques ele não ganhou, né? Atingiu lá 100 mil, sei lá, 1 milhão de visualizações, né? Que é o famoso views, né? E aí plantou aquela burburinho na cidade. Então, de fato, o item 2 está verdadeiro, né? Quando ele fala justamente isso aí, né? Que as pessoas priorizam o quê? Eles priorizam o engajamento, né? Quantos cliques vai ter,
quantos likes o pessoal vai dar, quantas visualizações, eles priorizam justamente isso. E a galera vai na onda, a galera, não, pô, peraí, deixa eu verificar se isso aqui é verdade, né? Concurso público é o que mais tem, pô. Se você abre as redes sociais, vai estar lá. Publicado hoje edital do Banco do Brasil. Aí você, porra, publicou que eu não estou nem sabendo. Por quê? Porque o cara quer visualização. É quando o cara clica lá e não, já foi escolhida a banca, desde não sei quanto teve concurso, mas tem nada a ver, mas o cara coloca o impacto que foi publicado o edital, ou seja, o cara queria o engajamento, né? Mas as pessoas, não, se não verificar as informações, sai mandando para um para outro, depois a turma tá fazendo um meme aí, chamando o cara de mentiroso. Tranquilo? O nosso item 3, que eu acabei esquecendo para vocês aí, onde ele fala que as chamadas bolhas, né, informacionais surgem quando os mecanismos de personalização limitam o contato com pontos de vista diferentes, né, filtrando o conteúdo exibido e fortalecendo as crenças já existentes do usuário. Perfeito, tá? Ele fala que as bolhas informacionais, né, as chamadas, né, surgem quando o mecanismo, né, limita o contato com pontos de vista diferentes. Tá? Isso acontece muito no dia a dia, nas redes sociais. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com rede social. Por exemplo, particularmente, você mal me vê colocando coisas em status, né? Então, assim, quem trabalha, quem tem comércio, e tem que colocar mesmo, né? Até porque você precisa divulgar seu produto. Mas, por exemplo, colocar coisas pessoais da sua vida pessoal não é recomendado. Não é recomendado. Tá? Principalmente fotos de filho. Eu tenho vários amigos, né? E inclusive, eu tenho uma amiga que tudo que ela faz durante o dia, ela não bota menos de 30 fotos nos status. Tudo que ela faz, ela posta. Se ela desce para almoçar na empresa, aí o elevador demora, quando ela está no elevador, ela tira uma foto. Se ela está almoçando, ela tira uma foto do prato. Aí tem dias que até a turma tira onda, né? Os amigos. Assim, hoje ela tá lisa, tá comendo ovo. Aí fica feio para ela, entendeu? Porque tudo ela faz, entendeu? É uma resenha danada. Então, muito cuidado com o que vocês postam, tá, pessoal? Às vezes o pessoal pega as fotos e pode pegar aquela tipo de foto e criar situações que daqui que você venha provar, seu nome já está na boca do povo, como diz o ditado popular. Tranquilo? Então, ó, nosso item 3 é verdadeiro. Então, você vai marcar aí a letra A, tá? Onde fala aqui F, V e V. Tranquilo? De boa? Vamos embora aqui para a nossa quinta questão. Nossa quinta questãozinha é uma questãozinha de análise, né? Tranquila, tranquila. Que fala o seguinte, que ao utilizar uma planilha eletrônica, um aluno precisa calcular a média das notas de seus colegas, tá? Utilizando funções básicas. E aí ele fala o seguinte, qual função seria a mais apropriada para determinar a média de uma lista de valores numa célula? Assinale a alternativa correta. Essa daí foi muito tranquila. Por quê? Para você calcular a média, você precisa da função média, né? Ele bem disse ali, né? Que para calcular a média, você precisa simplesmente da função média. E diz aí que essa função calcula a média aritmética de um conjunto de números. Ou seja, se você tem um ano letivo, existe 4 médias, você precisa calcular, né, somar as 4 notas e dividir por 4. Então, você precisa tirar a média, para ver se no final do ano o aluno conseguiu passar. Tá? Então, tranquila, tranquila, essa questãozinha aí, beleza? Na questãozinha número 6, diz o seguinte, que em uma aplicação de software, um usuário está tentando salvar um arquivo, mas ele se depara com uma mensagem de erro. Aí diz, qual poderia ser uma das causas mais comuns para este erro? Assinala a alternativa que melhor descreve essa situação. Veja só o que a banca diz. Assinale a alternativa que melhor descreve. Não significa que essa alternativa que você vai marcar é a única, é a salvadora. Então, pega a visão. Ele foi bem claro. Assinale a alternativa que melhor descreve. Que mais chegue perto daquela situação de quando você foi salvar, tem uma mensagem de erro. Tá? Então, assim, é mais uma questão de interpretação aí.
Então, a letrinha A diz o seguinte, que o arquivo ele pode estar corrompido ou danificado, impossibilitando o salvamento, né? Na letra B diz que o disco rígido ou HD pode não ter espaço suficiente para salvar o arquivo. Na letra C diz que o usuário não possui as permissões suficientes para salvar o arquivo na pasta desejada, tá? Na letra D diz que o arquivo que está tentando salvar é muito grande. Qual o formato escolhido, né? Para qual formato escolher? Na letra E diz que o software pode ter enfrentado um erro crítico, impossibilitando o salvamento. Então, ele diz lá, assinala a alternativa que melhor descreve a situação. Qual é a situação? A situação é o seguinte, que em uma aplicação no software, um usuário está tentando salvar um arquivo, né? O cara abriu lá o software e ele está tentando salvar um arquivo, mas ele se deparou com o quê? Com uma mensagem de erro, tá? Então, qual poderia ser uma das causas mais comuns para este erro? Na letra A, o arquivo pode estar corrompido, ou danificado, impossibilitando o salvamento. Ó, seguinte, se o arquivo tivesse corrompido, tá? O mesmo não teria nem aberto o arquivo, porque ele está corrompido. E pelo que diz na descrição, tá? O usuário está tentando salvar o arquivo. Se ele está tentando salvar o arquivo, pega a visão. Se ele está tentando salvar o arquivo, ele conseguiu abrir o arquivo e fazer as modificações. Concorda comigo? Então, quando ele diz que o arquivo está corrompido, eu já vou descartar, porque, na verdade, ele não está corrompido, porque ele abriu o arquivo, né? Ele só quer salvar. Concorda comigo? Então, já estou eliminando a letra A. A letra B diz que o disco rígido pode não ter espaço suficiente para salvar o arquivo, tá? Então, ó, o que é que ele diz lá? E em uma aplicação de software, né, o usuário está tentando salvar um arquivo, mas se depara com uma mensagem de erro. Então, o disco rígido é quem? O HD. Pode não ter espaço suficiente para salvar o arquivo. Ó, vê só. Como é que o disco não tem espaço suficiente se você abrir o arquivo? Se você abrir o arquivo, você abriu o arquivo aonde? Dentro do sistema operacional, quando ele fala ali, o software. Ou seja, o arquivo já existe dentro do disco. Não é uma coisa que você está pegando de fora e trazendo para salvar dentro. Você já abriu o arquivo. Se você abriu o arquivo, ele já está contido no disco. Então, quando o cara diz que o disco rígido não pode ter espaço, você só fez a modificação de tentando salvar. Só. Então, também, vamos descartar isso aqui, tá? Quando ele fala aqui que o disco não tem espaço. Beleza? Na letra C diz que o usuário não possui permissões suficientes para salvar o arquivo na pasta desejada. É uma possibilidade? Sim. Vamos deixar essa de lado e vamos para a próxima? Na letra D diz que o arquivo está tentando salvar é muito grande para o formato escolhido. Então, o arquivo que está tentando salvar é muito grande para o formato escolhido. Mais uma vez, eu digo a você, o arquivo já existe, né? O usuário só está tentando salvar, ele já existia lá. Então, como é que ele é muito grande se ele já existe lá? E continua no mesmo disco. Então, vou descartar essa daqui. Na letra E diz que o software pode ter enfrentado um erro crítico, impossibilitando o salvamento. Como é que o software pode ter enfrentado um erro crítico se eu entrei no software, se eu abrir o arquivo e eu quero só simplesmente salvar? Então, também está fora. Então, sobrou isso aqui, ó. E o usuário ele pode não ter permissões suficientes para salvar o arquivo na pasta desejada. Por quê? Porque, como eu disse aqui, ó, a máquina, né, que o usuário está tentando mexer lá no arquivo e salvar, pode ser de Ivan, pode ser de Beto, pode ser de Cláudio, de Natália. E aí, o que é que o pessoal fez? O dono da máquina, o administrador, colocou que naquela pasta a pessoa pode modificar, mas não pode gravar, não pode salvar, não tem permissão. Né? Pode só visualizar. Então, isso vai muito de como a pessoa deixou lá a máquina. Entendeu? Deixou seus arquivos.
Então, eu posso disponibilizar um arquivo para vocês aqui e posso dizer, vocês podem mandar para alguém, vocês podem copiar, vocês podem abrir, vocês só não podem salvar, porque se vocês for modificar, vocês vão salvar e vai misturar toda a minha vida aqui no meu documentação. Então, é só marcar lá. Tá? A pessoa só tem permissão para leitura, tá? Mas não tem permissão lá total. Então, a letra C é a que melhor descreve a situação em cima, né? Quando o cara está tentando salvar um arquivo. Ele abriu e está tentando salvar o arquivo. Então, é a melhor que se descreve nessa situação, a letra C. Beleza? Vamos de sétima, que diz assim, na sétima questão, que um estudante está aprendendo sobre sistemas operacionais e suas funções, né? E aí ele se depara com diferentes tipos de sistemas, como o Windows e o Linux. E ele diz o seguinte, qual das afirmações abaixo explica corretamente a função de um sistema operacional? Assinala a alternativa que melhor descreve essa função. Na letra A, ele diz o seguinte, que o sistema operacional serve apenas. Então, ó, sentou para fazer uma prova de concurso público, pegou questãozinha de informática, as palavras de grande expressão, apenas, exclusivamente, unicamente, basicamente, se teve essa palavrinha, você já descarta, tá? Porque na informática, na era digital, tudo pode. Então, esse negócio de dizer que o sistema operacional serve apenas como compilador para traduzir código, está errado isso aí. Hoje, com a tecnologia, pode tudo. Eu posso chegar para você hoje e dizer assim, ó, esse sistema aqui não pode ser codificado. E semana que vem, eu posso chegar para você e dizer assim, rapaz, aquele sistema lá, você delete. Porque os hackerzinhos já lançaram aqui um software que agora codifica. Então, na era digital, pode tudo. Né? Pode tudo. Tranquilo? Então, quando ele diz ali que serve apenas, aí, ó, ficou errado. Beleza? Na letra B diz que o sistema operacional ele é responsável por gerenciar o hardware do computador e facilitar a interação do usuário com a máquina. Opa, perfeito isso aí, tá? Então, qual é a função do sistema operacional? Se você perceber, quando você aperta o botão Power, tanto do seu gabinete, né, que muitos chamam de CPU, como do notebook, de um tablet, de qualquer um que seja, o que é que ele faz? Acende logo a luzinha do LED, começa a piscar. Né? Se você notar, ele fica piscando. Por quê? Porque ele está fazendo a leitura. Então, assim, ele começa a cutucar. Então, ele é responsável por gerenciar o hardware. Então, ele ali, se você analisar, se tiver drive de DVD e CD, ele vai piscar também, né? Se as caixinhas de som estiver ligadas, ele vai aparecer aquela músicazinha de inicialização, né? Que é só um volume baixa, né? O famoso, como disse nosso amigo Ivan, aí, corretíssimo, o PUT, né? A inicialização. Então, ele sai cutucando todo mundo, né? Então, essa é a função, gerenciar o hardware. Gerenciar o hardware, né? E facilitar quem? A interação do usuário com a máquina. Então, se ele verificou que está todo mundo funcionando, câmera funcionando, fone funcionando, áudio funcionando, Wi-Fi ok, né? Placa de vídeo, está todo mundo aqui vendo sem embaçar nada. Então, qual é a função dele agora? É facilitar a interação, né? Então, tá tudo tranquilo. Então, a semana passada, o que é que aconteceu? Do nada o microfone parou. Ou seja, o sistema operacional travou. Vocês me escutavam, mas eu não escutava vocês. Né? Teve uma hora que eu falava e vocês não escutavam. Então, qual é a função dele? Ele foi gerenciou aqui. Aqui, para mim, apareceu aqui, né? Um pontinho vermelho no fone. Tanto que eu disse, um momentinho, aí, saí, tá, fui lá, troquei o fone, beleza. Então, essa é a função dele, tá? Então, nossa questãozinha aqui, ó, sétima, você marca a letra B, tá? A letra C diz que o sistema operacional é uma plataforma que facilita a comunicação entre diferentes dispositivos móveis, né? Então, o sistema operacional é uma plataforma, não é uma plataforma, né? Facilita a comunicação entre diferentes. Na letra D, diz que o sistema operacional é um aplicativo que gerencia apenas, mais uma vez o apenas aí, né? Mais uma vez o apenas aí, tá? Na letra E, diz que o sistema operacional serve exclusivamente, ó, palavra de grande expressão. Então, você já marca aí. Beleza? Tudo certo? Na questãozinha de número 8, tá? Questãozinha de número 8, diz o seguinte, que no Word, que diz que no Word
A função contar palavras pode ser encontrada no seguinte item da barra de ferramenta, tá? Na barra de ferramenta. E aí ele faz referência ao Word lá do pacote 2010, tá? E aí ele mostra para você que né, a função contar palavras está lá relacionada na barra, onde tem lá a aba inserir, layout de página ou revisão. Revisão, correspondência ou exibição, tá? Então, assim, o Word, Excel, PowerPoint, o que é que eu sempre aconselho os alunos? Sempre você está praticando, tá? Por quê? Porque se você analisar qualquer pacote que seja, o que é que vem na sua cabeça? Que a primeira aba, quando você abre o Word, é arquivo e página inicial, né? Essa aí ninguém erra. Se eu perguntar assim, da esquerda para a direita, qual é a primeira aba? Arquivo. E a segunda? Página inicial. Mas na terceira e diante, a galera meio que se confunde, né? Pô, eu não sei, velho. Eu não sei se layout é a quinta, se é a sexta, eu não sei. Eu só sei a primeira e a segunda. Por quê? Porque a gente acaba fixando, né? Porque a página inicial é onde você vai fazer o que tem que fazer, né? Uma redação, uma carta, um recibo. E arquivo é onde você vai salvar. Então, essas duas abas estão sempre frequentes na sua mente, tá? Agora, se você começar a abrir o Word, o Excel e começar como é que eu posso dizer, treinar, aí sua mente vai gravar, né? Então, quando ele fala aí que a função contar a palavra, ela encontra-se em que item na barra de ferramentas, tá? Na barra de ferramentas, simplesmente você vai marcar aí, ó. Espera aí que deixa eu botar aqui meu pincelzinho que ele caiu aqui. Só botar aqui o pessoal travou aí? Pessoal, estão me ouvindo aí de boa? Aqui deu um delay aqui para mim aqui. Estão me ouvindo de boinha? Sim, sim. Beleza, show de bola. Aqui para mim deu uma travada aqui, mas já voltei aqui. Deixa eu trazer o piloto. Ui, perdeu. Voltou? Deu um delayzinho aqui, mas voltou, né? Beleza. Então, dando seguimento aqui à questãozinha, né? A, a função contar a palavra encontra-se em qual item na barra de ferramenta? Simplesmente na revisão, tá? Fica lá na revisão. Então, ó, vou mudar aqui só para vocês entenderem, ó lá. Contar palavras, ó. Está lá na guia revisão, tá? Tá aqui a revisão e ó, contar palavras. Beleza? Certinho? Vamos para a nossa nona questão. Que diz o seguinte, a nossa nona questão. Que o conceito de pastas de trabalho é muito utilizado no software, né? Da Microsoft Excel, em todas as suas versões. E aí ele fala o seguinte, assinale a alternativa abaixo que define corretamente este conceito. Então, o conceito de pastas de trabalho, lá no Excel, tá? Ele está dizendo o seguinte, assinale a alternativa que define corretamente este conceito de pastas de trabalho. E aí, na letra A, né? Na letra A, ele diz o seguinte, pasta de trabalho é o nome utilizado para um arquivo que contém uma ou mais planilhas, né? Na letra B, diz que pasta de trabalho é uma tabela única com formatação e filtros aplicados, né? Na letra C, diz que pasta de trabalho é cada aba existente dentro de uma planilha de Excel. Na letra D, diz que pasta de trabalho é cada espaço dentro de uma planilha de Excel, comumente denominado por uma letra seguida de um número como a 12. E na letra E, diz que pasta de trabalho, tá, é uma planilha que possui macros e que deve ser abertas com permissões de administrador do Microsoft Windows. Gente, eu não sei se vocês já perceberam,
mas muita gente acha que o Excel é planilha. E, na verdade, o Excel não é uma planilha, tá? O Excel é uma pasta de trabalho, a qual, no rodapé daquela pasta de trabalho, você pode criar várias planilhas. Então, se você abrir um Excel aí na sua casa, você vai ver que em cima tem o nome pasta 1, tá? E no rodapé tem plan 1, plan 2, plan 3 e assim por diante, que são as planilhas. Então, em uma pasta de trabalho, você pode criar várias planilhas. Então, o que é que diz a letra A? Que pasta de trabalho é o nome utilizado para um arquivo que contém um ou mais planilhas. Professor, mas é um arquivo Excel? Sim. Se você botar lá para salvar, você vai ver que no nome ele vai aparecer lá pasta 1. Se você não renomear aquilo ali, ele vai salvar como pasta 1. Então, o Excel nada mais é que uma pasta de trabalho. Agora, dentro dessa pasta de trabalho, você desenvolve as planilhas, certo? Então, ó, nossa questãozinha número 9, letra A. Tranquilo? Essa questãozinha número 10, a gente já resolveu essa questãozinha em outro momento, tá? Quem está com a gente aqui no grupo, resolveu de boa, né? Quem já vem papirando aí, como nosso amigo Ivan, eu acho que também já viu uma questãozinha parecida com essa, né? Quem vem estudando sozinho, possa ser que já viu uma questão parecida. Então, é uma questão que você, assim, vai fazer um cálculo quando você vai fazer a substituição, né? Dos valores com o que se pede. Feito isso, não tem como você errar, tá? Saca só, o que é que ele diz aqui? Que uma planilha do Excel, tá? Ele fala que é o 2016, possui os seguintes conteúdos das células. Ou seja, ele está dizendo para você que A1 vale 12, beleza? B1 vale 5 e C1 vale 7. Tranquilo? Então, ele te deu aqui, só. A1 vale 12, B1 vale 5 e C1 vale 7. Então, ele disse, tá aqui e agora tu caminha. Beleza? Aí ele fala o seguinte, né? Que o valor da célula D1, se a mesma contivesse a fórmula. O que ele está dizendo? Que dentro lá da célula D1, se o cara for lá e colocar essa fórmula e der um Enter, qual resultado você vai apresentar, né? Alguns colegas do grupo aí já colocaram até a letra aí, né? Colocaram já a letra que acharam aí. Vamos ver se acertaram. Por quê? O que é que você tem que analisar? Ó, ele fala o seguinte, tá? Igual a ímpar de B1, beleza? Igual a ímpar de B1. Então, quem é B1? B1 nada mais é que o quê? De que 5. Concordam comigo? Que é 5. Beleza? Então, ó, vamos lá. Ó, 5, fazia assim, ó, para vocês entenderem. Ok? Mais. A1, quem é A1? 12. Ó, 12. Beleza? Aí ele diz, dividido pelo par de B1. Então, o que acontece? Se B1 é 5, né? Ele está dizendo que B1 é 5 e B1 é ímpar. Quem é o próximo par depois de 5? Número 6. Correto? Então, ele diz assim, ó, par de B1. Então, quem é o número par depois de B1? Então, depois de B1, o número par é 6. Sacou? Então, como é que você vai resolver? Naquela sequência, né? Então, ó, simplesmente você vai repetir o 5, certo? Mais 12 dividido por 6, 2. Ou seja, sua resposta nada mais é que 7. Letra A. Gostou, Betão, dessa daí? Betão, gostou dessa daí? Claudio fez essa daí, Claudio, também? Fez. De boa, né? Beleza. Nath fez essa daí, Nath? Sim, Emerson. Tá tentando abrir aqui. Beleza. Então, o que acontece? Identificamos os valores, né?
que é aquele deu. A1 vale 12, B1 vale 5 e C1 vale 7. Ou seja, o cara que simplesmente aqui, ó, esse C1 aqui entrou só de gato na parada aí, né? Só de gato na parada aí, porque você vê que isso, até fazendo o MMC dá certo, né, irmão? Beleza. Pois é. Então, ó, muito simples, né? Coloca embaixo da fórmula que se pede, ímpar. B1 é o quê? 5. De fato, é um ímpar. Mais A1 é quem? 12, tá aqui. Dividido, par de B1. Quem é o número par depois de B1? Já que B1 é 5. Depois de 5 vem 6. Tá aqui. Beleza? Repetir os 5 mais, dividir 12 por 6 e somei no final. 7. De boinha, né? Então, tranquilo, tranquilo. Questãozinha, até coloquei aqui para vocês aqui, ó. Questãozinha lá do Excel, tá? Abriu o Excel, vocês vão ver que, ó, pasta. Embaixo aqui, planilhas. Beleza? Só para vocês fixarem. Vamos embora. Questãozinha número 12, número 11. Que diz assim: caso se queira fazer uma busca na internet, um usuário ele deverá digitar na barra de endereço de um navegador web o quê? A letra A diz o seguinte, que ele deve digitar lá o endereço do site de uma ferramenta de busca. Na letra B diz que ele deve digitar lá o endereço de IP de uma rede sem fio. Na letra C diz que deve digitar o endereço de e-mail do usuário. Na letra D diz que ele deve digitar o endereço de um provedor de internet. E na letra E diz que ele deve digitar lá os dados do usuário e a senha do computador. Aí essa daí ficou muito fácil, né? Porque lá no navegador de internet a gente tem que simplesmente digitar lá o endereço do site de uma ferramenta de busca, né? E aí pode ser que você digitar o Bing, o Google, né? E assim por diante. Beleza? Essa daí foi tranquila, né? Deu para dar uma esfriada aí. Questãozinha número 12 fala assim que a fraude na internet fraude na internet que usa softwares maliciosos nos quais as vítimas recebem e-mails ou mensagens eletrônicas instantâneas, pedindo para verificar ou confirmar uma conta junto a um banco ou um provedor de serviço de domínio. Tá? Então, o que acontece? Ele está perguntando a você qual é esse tipo de fraude, né? E aí na letra A ele fala assim, ó, OAX, né? Na B fala spam, na C diz que é um trojan, na D diz que é um phishing e na E diz que é um ransomware, tá? Então o que acontece? O OAX, se você pesquisar, você vai ver que isso aí não é código malicioso, sim é um boato, uma farsa, que se divulga nas redes sociais, tá? O spam, todo mundo sabe qual é a função do spam. Ele enviar em massa e não solicitado de mensagem eletrônica, né? Ele envia em massa, né? O que não foi solicitado, é um spam. O Trojan, como todo mundo conhece, é o tipo de malware que se disfarça, né? De software legítimo ou arquivo inofensível, popularmente conhecido como o cavalo de Troia, certo? O ransom, a gente sabe que é um malware que sequestra seus dados e cobra o resgate. Então, o que sobrou para você? O phishing, né? Simplesmente sobrou o phishing para você. Por quê? Porque qual é a função dele? Simplesmente o que a questão diz, né? Que as vítimas recebem e-mails, né, de mensagem eletrônica instantânea, pedindo para verificar e confirmar. Recebo isso diariamente, diariamente. Ontem mesmo recebi uma mensagem, estava no meio, que puxar aquela mensagem, dizendo assim, uma pessoa verificou o seu CPF. Clique aqui para verificar qual foi essa pessoa. Ó, pode olhar, meu velho, CPF, não tem problema não, tá tudo certo. Se quiser fazer um Pix, pode fazer, entendeu? Enfim, aí a pessoa vai lá dar uma de curioso, assim, quem foi que olhou meu CPF? Clica lá, lascou-se, tá? Então, esse é o phishing, ele tá ali para pescar, né? E quando você der um vacilo, ele, ó, pesca tudo lá. Tranquilo? Questãozinha tranquila. Na questãozinha número 13, aí o negócio apertou um pouquinho, né? Diz o seguinte, que um policial penal, ele precisa gerenciar, tá? Permissões de arquivos no sistema operacional Linux, né? Aí diz o seguinte, que ele deve alterar as permissões de um arquivo específico, tá? Beleza, Claudão? Permitindo que o usuário do arquivo
tenha permissão de leitura, escrita e execução. Enquanto o grupo e os outros, tá? O grupo e os outros terão apenas a permissão de leitura. E aí ele diz o seguinte, o comando apropriado para realizar essa operação é, na letra A, aqui. Chegou agora, Cláudio. Saiu porque estava mostrando para mim, para vocês não estava. Então, vou lá, vou repetir aqui. Agora. Tá tudo ok agora? Questão número 3, estão verificando aí? Agora. Para mim não saiu para vocês, não. É por isso que eu estava lendo aqui. Beleza, vamos embora. Questãozinha número 13, né? Mais uma vez, vou repetindo aqui que deu o delay aqui. Tava para mim, não tava para vocês. Diz o seguinte. Um policial penal precisa gerenciar as permissões de um arquivo no sistema operacional Linux. Beleza? Ele deve alterar as permissões de um arquivo específico, permitindo que o proprietário do usuário tenha permissão de leitura, saca só, viu? Escrita e execução, tá? Ou seja, o proprietário vai ter permissão de tudo, concordam? Ele vai ter permissão de leitura, de escrita e de execução. Enquanto o grupo, tá? E outros usuários, se assim tiver, ele vai liberar apenas para permissão de leitura. E aí diz o seguinte, que o comando apropriado para realizar essa operação é... Quem fez a prova da Polícia Civil do Ceará, caiu uma questãozinha parecida como essa, né? E a gente, na segunda aula, quando falou em sistemas operacionais, né, aqui no nosso maratona, a gente falou sobre uma questãozinha parecida dessa, né? O CH Model. A gente falou isso. Inclusive, depois no grupo, eu coloquei no dia seguinte, né? Quanto valia, né? A escrita, a leitura, a execução, quanto valia as numerações. Eu coloquei lá depois no... Eu não sei se Ivan já estava lá. Já estava lá, Ivan? Se não tiver, depois eu coloco de novo lá amanhã ou daqui a pouco. Mas eu coloquei lá no grupo lá, né? Pessoal, a aula de ontem foi assim, assim, assado. Tá aí os comandos do Linux, tá? Justamente. Foi mesmo? Beleza. Beleza, eu coloco depois, tá? Para você pegar lá. Então, eu coloquei lá. Então, o que é que a gente faz? Que essa questãozinha aí é uma questãozinha só de análise, né? Se você souber quanto vale cada um, matou, certo? Por quê? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Você tem que ter em mente, né, quanto vale cada situaçãozinha. Então, no sistema de permissões do Linux, o número 7, ele tem a permissão total, número 7. Por quê? Porque, ó, para leitura, vou colocar aqui, ó, para leitura, ok, equivale ao número 4, certo? Para leitura equivale ao número 4. Para escrita, equivale ao número 2. Beleza? E para execução, equivale ao número 1. Ou seja, o proprietário, tá? Dessa questão todinha, ele vai valer 7. Vai valer 7. Certo? Então, se não começar com 7, você descarta. Tranquilo? Você descarta. Então, ó, se para leitura ele está dizendo que o valor é 4, vamos analisar a questão. Ó, o proprietário, tá? Ele vai ter permissão para leitura, tá? Aqui a leitura. Ele vai ter permissão para escrita, tá aqui a escrita. Ele vai ter permissão para execução, tá aqui a execução. Então, o proprietário vai ganhar uma plaquinha 7, porque ele pode tudo.
Então ele vale 7. Tá aqui, vale 7. Certo? Ele diz aí que o grupo, e outros usuários terão apenas permissão de leitura. Quanto vale leitura? E ó, leitura vale 4. Então, ó, o grupo só vai ler. Quanto vale a leitura? 4. E outros usuários só vão também ler. Quanto vale a leitura? 4. Então, ó, o CHMOB dessa questãozinha nada mais é do que 744. Tá aqui, ó. 744. Pegou a visão? Existe uma tabelazinha no Linux que para cada situação, né, para cada comando, você ganha um número. Então, os principais é leitura, escrita e execução. Então, 421, 421. É assim que funciona. Tá? Deixa eu botar aqui para ver se vocês entendem melhor. Pronto. Ó, RWX, né? R significa o quê? Ó, R é o proprietário, W é o grupo e X são usuários. Certo? Então, significa que o usuário tem a permissão, tá? Tem edição e execução. Tá? Ali no segundo diz que é o R e menos o X. Significa que ele só tem que o usuário do grupo do arquivo pode ler ou executar. Tá? Ou seja, ele não tem aqui, ó, a edição. Né? No último aqui ele diz que ele só tem um R. O R vale o quê? O R vale só para ler. Ele não pode editar e ele não pode executar. Então aqui está a tabelinha do CHMOD, né? 0, o cara não tem nenhuma permissão. 1, ele apenas executa. 2, ele apenas grava. 3, ele grava e executa. 4, apenas ele lê. 5, ele lê e executa. 6, ele lê e grava. E 7, ele é o dono de tudo. Ele lê, grava e executa. Então, essa é a tabelinha que tem lá. Tá? Coloco lá depois, viu, Ivan? Show de bola? Coloco lá depois. Tá? Por isso que aqui ele diz o seguinte, ó. Quem é o dono aqui da parada toda? Digamos que seja a nossa amiga Heriberto. Então, a Heriberto, ele pode ler, beleza. Heriberto pode ler, Heriberto pode escrever e Heriberto pode executar. Aí, Heriberto vai e diz assim, agora, olha só, o grupo aqui tá só liberado a leitura. Se chegar algum usuário, a partir de amanhã, também é só leitura. Não tem poder de nada. Então, se aqui diz que o 4 apenas lê, apenas é leitura, então ele diz que o usuário é apenas leitura e o grupo também. Tá? E ele, como dono da porra toda, ele vale 7. E os outros valem 4 e 4. Então, por isso que deu 744 CMOD. Quando você pega o bizu de uma questãozinha dessa, como disse Ivan aí, tá bisurado, cai uma questãozinha dessa na prova, você dá risada, né, Ivan? Você dá risada, porque você já tem na mente quanto vale tudo. Então, o cara vai lá e marca de boa, enquanto a galera tá tentando fazer cálculo, aí fica doido porque não viu uma questãozinha. Eu vi muita gente comentando na prova da Polícia Civil do Ceará sobre justamente isso aí. Ah, porque a prova tava difícil, porque é um tal de CHMOD que eu nunca vi. Fala, Ivan, mete bronca aí. Pronto, o da PCMG caiu, mas foi aquela, né? Que ela bota RW, X, né? Isso. Leitura escrita, né? É a mesma coisa, né? Não botou nesse modo octal, não. Aí eles Botou não, né? vacilaram lá. Vacilaram. A questão E tava anularam, fácil. não foi a questão, não foi? Anularam, eu acertei e lascou. Mas sempre aí, tá botando, eles sempre estão botando permissões. Eu acho que dessa vez deve cair um octal. Aí. Torcer que cai, né? Se cair uma 744, é bom que já, todo mundo já tá na mente, né? Pronto, isso aí. Show de bola, valeu, irmão. Vamos lá, pessoal. A questãozinha número 14, né? 14, que diz o seguinte. Considerando as técnicas de criptografia, assinala a opção que apresenta mecanismo que garante a identidade do emissor e é certificado por uma autoridade. Eu acho que pelo enunciado você já matou a questão, né? Porque, vamos lá, diante da nossa última aula,
Acho que a gente falou em criptografia, né? Em chave simétrica, assimétrica, né? E assim por diante, né? Sobre o hash, eu acho que dá para você matar aí. Porque, ó, considerando as técnicas de criptografia, assinala a opção que apresenta um mecanismo que garante quem emite, né? E garante quem certifica. Certo? E aí diz o seguinte: criptografia de chave simétrica. Ó, só tem uma chave. Como é que ele pode garantir a emissão e a certificação? Só tem uma chave, né? Então, a criptografia de chave simétrica é a mesma chave para codificar e decodificar. É uma chave só. Então, essa daí você já descarta. Beleza? A assinatura digital, ela garante o quê? Garante, né, a identidade do emissor, mas ela não é necessariamente certificada por uma autoridade. A assinatura digital não tem nenhuma autoridade certificadora. Então, também está forinha. A função do hash, ele garante a integridade dos dados. Igual a gente, né, viu na última aula. Garante a integridade dos dados, mas não garante quem? A identidade do emissor. Né? Então, ó, vou descartar. Aí aparece um tal aí de criptografia de chave assimétrica, né? Que essa aqui era a continuação aqui, pulou. Tá? Criptografia de chave assimétrica. Essa criptografia, a gente viu, né? Que usa duas chaves diferentes, uma para codificar e uma para decodificar, tá? Só que, embora seja uma técnica de criptografia, ela não garante o quê? A identidade do emissor. E o cara quer os dois, que garanta a identidade do emissor e que garanta a certificação por uma autoridade. Então, nada mais é que o certificado digital que a gente viu lá, né? E o cara que tem um certificado digital, ele simplesmente tem uma certificadora, que é autorizada, certo? E tem lá a chave lá, simétrica, né? Que você, do emissor, quem mandou. Então, ó, diante da nossa última aula, tranquilo, tranquilo aí. Letra B aí, sem nem o que pensar. Beleza? Nossa 15ª questão diz o seguinte, que certificados eletrônicos no Brasil são emitidos por quem? Né? Por quem? Nada mais que uma autoridade certificadora. Essa daí, se o cara errar, esqueça, viu? Essa daí não tem por que errar. Porque o cara fala aqui, o certificado eletrônico é emitido pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelas prefeituras ou pelos cartórios? Não, pelos cartórios, pelas prefeituras, né? E pelos cartórios. Não, acho que tinha cartório, não entrou aí. Mas enfim, acho que na hora que eu transferi, não, eu acho que a de vocês tem aí pelo cartório, né? Eu acho que na hora que eu copiei, eu esqueci os slides. Mas enfim, os certificados eletrônicos nada mais são emitidos pela autoridade certificadora. Tá? Beleza? Então, tranquilo, tranquilo, de boa aí, ó. Tá? Nossa 16ª questão diz o seguinte, na 16ª questão, que existe uma versão online, tá? Dos principais aplicativos do pacote Office na internet. E a Microsoft denominou oficialmente esse recurso como nome. Falamos isso aqui na aula de navegação, quando eu falei o seguinte, que hoje, né, desde o Windows 10, e aí deu sequência para o Windows 11, eu falei que o navegador padrão da Microsoft é o Edge. E aí eu comentei com vocês na aula que hoje a Microsoft disponibilizou para vocês o pacote 365 online, né? E aí eu comentei com vocês que quando você clicar lá no navegador Edge, você vai ver que no canto esquerdo do navegador, aqui na parte superior, está lá o Word, Excel, PowerPoint, que é o 365 online. Eu falei lá. Então, essa daí, de boa. Se prestou atenção e anotou, fechou aí. Gabaritou. Beleza? Na questãozinha número 17, ele diz o seguinte, tá? E com base na planilha do Excel abaixo, do pacote Office, tá? Do pacote Office, assinala a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. E aí ele fala aí a fórmula da média, né? E ele te mostra aqui a planilha. Então, questãozinha muito tranquila, mas vamos resolver, né? O que é que você tem que procurar aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. Calcule a média de A2 até C2. Então, simplesmente ele quer, ó, A2
B2 e C2. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Tudo certinho, ó. Então, ó, A2 vale 4, B2 vale 5, certo? E C2 vale 6. Então, ó, tá aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. De A2 até C2, tá? Então, nada mais do que quanto é que vale aqui? Vale 15. E, ó, vale 15. Ou seja, você eliminou aqui os parentes. E ele diz o seguinte, que você divida por B1, né? Divida por B1, né? Só que aí o que é que você tem que fazer? Professor, peraí, 15 dividido por B1, tá errado, tá não, professor? Claro, pô, tá errado. Você tem que se ligar, pô. Eu esperei alguém dizer assim, professor, tá errado aí, mas ninguém comentou aí. Foram na onda aí, né? Tá errado, pô. Por quê? Porque se ele quer a média, eu tenho 3 células. Então eu vou o quê? Dividir por 3. Então eu vou ter quanto? Vou ter 5. Vou ter 5. Concorda comigo? Vou ter 5. Então, na verdade, o que é que eu tenho que montar aqui, ó? Vou botar aqui embaixo para depois a galera olhar direitinho lá. Ó. Média, né? De A2 até C2, tá? Eu achei quanto? Achei 5. Achei 5, certo? Vezes quem? Multiplicado por quem? Por B1. Não é isso? E quem é B1? B1 é 2. B1 é 2. Ó. Menos. Quem é 1? 1 mais C1. Quem é C1? 3. Tranquilo? Então, essa. Porque mediana é o centro, né? Mediana é o centro lá. Entendeu? Justamente, por isso que seria 5 também, que é o centro, a mediana. Ela divide, fica no meio. Isso aí, ó. Então, ó, tá aqui. Então, tudo isso aqui virou isso aqui, tá? Então, esse resultado aqui, para quem eu acho depois, é isso aqui, ó. Certo? Tá ele aqui, ó. 5. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que multiplicar para depois somar ou diminuir, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 menos 1, 9. 9 mais 3, 12. Então, ó, resposta 12. Tranquilo essa daí, né, Beto? Cláudio, Natália, de boa aí, Ivan, Sim, sim, bem de boa, tranquilo. tranquilinha, né? Ó, esse simulado é bom que a gente vai revisando, né, Beto? Vai puxando na memória, às vezes a gente esquece só um detalhezinho, né? Vamos para estar movimentando. Sim. É sim, Beleza. Questãozinha número 18, né? Ele diz o seguinte, que um usuário, o usuário fechou indevidamente uma guia do navegador web lá no Google Chrome, né? Em uma máquina com o Windows 10. Aí diz o seguinte, um modo de abrir novamente a última guia fechada nesse navegador é pressionando a seguinte combinação de teclas. Aí ele apertou lá, Alt F7, Alt E, Alt mais F, Alt mais T, Ctrl mais N, Ctrl Shift N e Ctrl Shift T, né? Então a gente viu isso também lá em navegadores, lá como a gente comentou, né? E quando você, sem querer, acidentalmente, você fecha uma guia, ó, é uma guia, tá? Não é a janela completa. Quando você abre a janela, você abre várias guias ao lado dela, né? Aqui está a sua janela. Aqui está a sua janela, o navegador. Você vai lá e abrir uma guia. Guia 1, né? Foi lá no maisinho, abriu outra, guia 2. Foi lá, abriu guia 3. Aí o cara está dizendo que, acidentalmente, né? O cara foi lá e fechou, né? Uma guia do navegador, então ele foi lá e fechou. Então, o modo de abrir novamente a última guia, então, digamos que ele foi lá e fechou a guia número 3. Então,
O modo para abrir novamente a última guia de fechada nesse navegador é pressionando o quê? A gente viu isso lá na nossa aulinha lá. Quem anotou lá, marcou lá, ó. Ctrl, Shift, mais T, né? Ctrl, Shift, traz de volta o meu texto. Lembra que eu falei isso? Ctrl, Shift, traz de volta lá meu texto. Então, de boa. Essa aí é de boa. Na questãozinha número 19, né? 19, ele fala o seguinte, né? Que algumas combinações de atalhos do teclado são úteis, né? Durante o uso do computador, especialmente durante a digitação de arquivo de texto. E aí ele fala o seguinte, que nesse sentido, selecione a alternativa que indica corretamente a ação do atalho Ctrl mais C ou Ctrl mais Insert, né? Ctrl mais C ou Ctrl mais Insert. E aí, pelo Ctrl mais C, o cara já mataria a questão, né? Ctrl C copia, né? Então você já mataria, porque se você analisar a letra A, C e D, não tem nada começando com copiar. E pelo esse Ctrl mais C aqui, você já mata a questão aqui, ó. Então, pô, tem questões no concurso público que a banca dá pra gente. Só em a gente ler, a gente nem precisa se esforçar, a gente já marca. E quando o cara diz assim, Ctrl C, todo mundo sabe que Ctrl C é copiar. Então, se você analisar A, B, C e D, a primeira que começa com copiar é a letra B. Então, ele está dizendo, copiar item selecionado para a transferência. Ctrl C e depois o Ctrl e certo. Acabou. Então, essa daí não teve nem o que discutir muito. É só prestar atenção. E aí a questãozinha número 20, né? Fala o seguinte, que assinala o conjunto de teclas de atalhos de teclado utilizado no Google Chrome, que na ordem serve para ativar ou desativar o modo de tela cheia. Por esse modo de tela cheia, o cara já eliminaria. Por quê? Porque você sabe que o modo de tela cheia é só apertar F11. Então, ó, se é só apertar F11, cadê o danado aqui? Cadê ele aqui? Eu já elimino aqui, ó. Por quê, professor? Porque na sequência, ó, ativar ou desativar o modo cena é a primeira sequência. É o item 1. Depois abrir uma nova aba e depois atualizar a página. Depois atualizar a página. Então, se você analisar aqui, ó, tem um F5. O F5 atualiza a página, mas cadê o F11? Não tem. Não tem. Ficaria entre essa A e a letra B aqui, ó. F11, né? F11. Ctrl mais Shift mais T. Se você analisar aqui, ó, Ctrl mais Shift mais T, ele vai fazer o quê? Vai simplesmente trazer de volta a aba que fechou acidentalmente. E aqui ele diz o seguinte, que abrir uma nova janela. Então, ó, Ctrl Shift mais T não é abrir uma nova janela, é trazer a que foi fechada acidentalmente. Então, ó, eu já corto aqui. Sobrou justamente isso aqui, ó. Se eu quero abrir uma nova janela, eu quero abrir um novo texto. Então, ó, Ctrl mais T de texto, tá? E se eu quero atualizar a página, a maioria do pessoal está acostumado com F5. Só que o Ctrl R tem a mesma função do F5, de atualizar a página. Então, ó, F11, ele ativa ou desativa a tela cheia. Ctrl T, abre uma nova aba, um novo texto. E atualizar a página, Ctrl R, tá? Ctrl R. Então, meu povo, esse foi mais um, né? A gente falou aquele material bônus e hoje a gente fez aí um simulado surpresa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? 20 questãozinha para movimentar a mente, né? O que estava esquecido, voltar, analisar, né? Como eu acabei de dizer para a Beto, só às vezes é um detalhezinho que a gente esquece, né? E aí que são com esses simulados, com essas revisões, que a gente vai anotando e pegando os bisus, tá? Beleza, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Na nossa próxima aula, a gente segue o cronogramazinho, vai lá para o item 8, onde tem noções de dados, né? Vamos lá, seguir lá o cronogramazinho, tá? E daqui para o 10, o item 10, a gente faz outra simulazinho surpresa, e quando fechar lá a aulinha 10, a 11 e a 12, a gente realiza 2 simulados fuderosos lá mesmo, simulando já a prova mesmo, no estilo aí. Já estou baixando algumas questões aí, garimpando, para deixar no jeito aí. Beleza? Então, eu queria agradecer aqui nosso amigo Cláudio, Natália, Beto, Ivan, as meninas que entraram aí, Ziele mais Vanessa, tiveram que sair, né? A galera que não pôde comparecer hoje, né, por algum motivo, mas eu tenho certeza que amanhã
vão assistir, como nossa amiga Antônia, Aninha, né? A galera lá. Então, tentem resolver questões online. Nosso amigo Ivan vai botar lá os 2 simulados, né? Tá, que envolve tudo, português, assino lógico, o simulado está completo. Então, tentem fazer, tá? Qualquer dúvida na matéria de informática, falem comigo. Beleza, Ivan? O Ivan a gente já vai postar agora para não esquecer. Posta aí, certo? Tenta fazer aí e vamos se ajudando aqui e um puxando o outro aí, como disse o Beto. Um puxando o outro aí e a gente, uma hora dá certo aí. Alguns do grupo já passaram, estão esperando ser chamados, outros estão batendo na trave, mas uma hora de cada um vai chegar. Isso aí eu não tenho dúvida. Beleza? Então, meu povo, valeu. Fiquem todos com Deus aí. Um forte abraço aí. Um bom resto de semana, um bom final de semana também. E a gente vai se falando, beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Boa Valeu, noite, pessoal. boa noite. Boa noite, valeu.